Fala galera, que tal a gente trabalhar um pouquinho hoje com as operações entre conjuntos? Então não sai daí que após a vinheta a gente começa a nossa aula. Seguinte galera, é muito importante que para que a gente possa entender tudo que eu vou passar para vocês aqui hoje, vocês tenham assistido por primeiro a aula de conjuntos, para lembrar a simbologia de pertence, simbologia de estar contido, lembrar do que é um conjunto vazio e outros detalhes que foram passados, tá bom? Mas na prática, quando a gente for fazer um exercício que envolve conjuntos, é muito provável que o cara cobre da gente as operações. E são três as operações básicas. A operação de união, a operação de interseção, a operação de diferença, que ela pode ter uma ideia diferente, que a gente vai ver no final da aula, que é chamado de complementar, tá bom? Mas vamos lá. Qual veio a ser a ideia de uma união? A ideia de uma união é juntar tudo. Lembra que conjuntos são grupos, então a gente vai juntar tudo numa coisa só. Sei lá, faz de conta que aqui, ó, eu tenho aqui um grupo formado por essas canetas e um grupo formado por essas canetas. Quando a gente for fazer a união, a gente vai juntar todo mundo. Essa que passa a ser a ideia, ok? Vou até anotar aqui, ó, uma união vem da ideia de juntar as coisas, unir, o próprio nome está falando, tá bom? Depois, a próxima operação é a operação de interseção. Deixa eu pegar aqui de novo as canetinhas, ó. Então tem o conjunto aqui com essas duas e o conjunto com essas duas. A pergunta é, tem alguma coisa em comum entre elas? Não tem, então significa que elas não têm interseção, ok? Ou seja, interseção é aquilo que a gente tem de comum, essa que passa a ser a ideia. Maravilha! E por último, a diferença. O que é a diferença? Diferença é fazer isso aqui, ó. Por exemplo, tem o conjuntinho aqui dessas canetas e o conjuntinho dessas. Eu quero fazer este conjunto menos este aqui, beleza? Ó, desta posição menos essa aqui. Como é menos essa, basta fazer isso aqui. Isto é a diferença. É excluir, ok? Então a gente vai ignorar um conjunto. Vou até anotar aqui. Venha ser a ideia de excluir. É isso que eu quero que vocês lembrem, tá bom? Então, dado a ideia, vamos tentar verificar a simbologia, o que significa de verdade. Vamos lá. União, o símbolozinho vai ser este que parece um U. Interseção é o mesmo símbolo de cabeça para baixo. E diferença é o nosso habitual sinal de menos, tá bom? Como que eu vou diferenciar simbolicamente? Ficou visível. Agora, de maneira interpretativa, a gente vai verificar que é assim, ó. Quando eu vou fazer uma união, primeira coisa, A união com B ou B união com A vai ser a mesma coisa. São operações ditas operações comutativas, onde a ordem não importa, tá bom? Então olha aqui, ó, A união com B ou B união com A mesma coisa, e é dado da seguinte maneira, ó. São elementos tais que os elementos pertencem ao conjunto A ou pertence ao conjunto B. Por isso que eu falei que é importante assistir a primeira aula para lembrar de simbologia. Mas nesta aula aqui, ó, o que destaca a união é isso aqui. Destaque isso aqui, faz um favor. Uma união, simbolicamente, tu sabe que é este símbolo aqui. Mas muitas vezes vem exercício interpretativo. Ah, blá, 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 verifique quantas pessoas gostam disso ou gostam daquilo. Falou essa ideia, gostam disso ou daquilo, trata-se de uma união. E na união, a gente vai fazer sempre, ó, a junção de todo mundo. Pega todo mundo que está no conjunto A e junta com todo mundo que está no conjunto B. Se tem coisa em comum, óbvio que entra também, mas nunca se repete. Tudo aquilo que for comum vai aparecer uma vez só. Quando tu faz a união entre conjuntos, a interseção, aquilo que é comum, ela aparece uma vez só, tá bom? Guarda essa ideia. Vamos lá. Interseção agora. A interseção também é uma operação comutativa, tanto faz a ordem que tu escreve os conjuntos, ok? A interseção com B ou B interseção com A passa a ser a mesma coisa, e tu vai diferenciar da seguinte maneira, ó,
agora vai ser dado por um ezinho. Então tu fala que são elementos que pertencem ao conjunto A. Opa, eu esqueci de escrever o pertence ali, deixa eu corrigir, galera. Então, ó, são elementos que pertencem ao conjunto A. Vamos lá, ó. X pertencente ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B, tá bom? Então a diferença é este E, ou da ideia de união e da ideia de interseção. Guarda bem essa ideia, porque, de novo, em textos interpretativos, fala assim, ó, verifique alguma coisa sabendo que tantas pessoas gostam disso e tantas pessoas gostam disso aqui. Então, se for E, é uma interseção. É um pequeno conectivo que muda, mas dá uma diferença enorme, tá bom? Ou união e interseção. E simbolicamente a gente representa aqui, ó, é aquilo que tem em comum, tá bom? Veja que união a gente pegou tudo, e interseção é só esse pedacinho aqui, beleza? Agora vamos para a diferença. A diferença vem da ideia de excluir, quer dizer, então vai dar exclusividade, beleza? Misturei a palavra excluir com exclusividade, né? Então ela vem da ideia de excluir alguma coisa, dando uma exclusividade. Como assim? Olha aqui, ó, já não é algo comutativo, como a gente vai excluir, vai depender do conjunto que eu vou trabalhar. Sempre após o sinal de menos é o conjunto que a gente faz a exclusão. Então, A menos B, tu vai excluir o conjunto B. Sobrando, olha aqui, isso aqui, ó, somente elementos que pertencem a A. Agora, quando tu vai fazer B menos A, tu vai dar a seguinte ideia, ó. Tu vai excluir agora o conjunto A, beleza? E excluindo o conjunto A, sobram elementos que pertencem somente ao teu conjunto B, beleza? Então vamos lá. Interpretativamente, digamos assim, nem sei se essa palavra existe, mas quando tu for fazer um texto interpretativo, o que eu destaquei para vocês? Ou indica uma união. E indica uma interseção. E como que eu vou identificar a diferença? Quando tiver exclusividade. Eu quero saber alguma coisa somente de um conjunto. Então daqui a pouco a pergunta, tantas pessoas gostam do produto A, tantas pessoas gostam do produto B. Determine quantas pessoas gostam somente do produto A. Então fala assim, ó, tantas pessoas gostam do produto A. É uma coisa. Agora falar quantas pessoas gostam somente do produto A é outra coisa, porque eu estou excluindo tudo que não faz parte, tudo que na verdade faz parte do outro conjunto, ok? Eu dou exclusividade para o A. Como assim? Vamos lá. A escrita é essa aqui, ó. Então se for A menos B, são elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Olha como que eu dou exclusividade, ó. Tudo que estava no Bzinho aqui eu ignoro, ó. Então eu pego só a parte que está no A. Ignoro todo mundo, ó. Essa parte em comum aqui que eles tinham, sai fora. Beleza? Mesma coisa se for o contrário, ó. B menos A. Já não vale a propriedade comutativa, porque agora eu vou excluir o conjunto A. Então são elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, ó, veja que eu não pintei nada do A aqui. Ficou apenas um pedacinho ali do B, dando exclusividade. Aqui somente a A e aqui somente a B. Vou repetir mais uma vez. Ou união e interseção. Exclusividade, uma exclusão, ou seja, uma diferença. Certo? Beleza? Deu para compreender a ideia? Espero que sim, não consigo ouvir a resposta de vocês, mas qualquer coisa que tu tiver dúvida, sempre manda onde para mim lá? Uma mensagem no Instagram, Estrada com os Profs, que a gente vai ajudar vocês sem problema algum. Agora, entendido a ideia, vamos trabalhar aqui com alguns exemplos. Vou pegar aqui, ó, um conjunto A formado por 1, 2 e 3 e um conjunto B formado por 3 e 4. E vamos fazer as operações básicas. Primeiro, a união. Quero fazer a união entre A e B. Quem vai ser a união entre A e B? É simples, galera, é só pegar todo mundo, ó. Então vou pegar o 1, vou pegar o 2, vou pegar o 3. 3 tem aqui também, não repete. Pega o 4 e fechou a nossa união. Quer representar aqui, ó, eu fiz os conjuntinhos, né? Olha aqui, ó. O 1 estaria no conjunto A. O 2 também no conjunto A. Agora esse 3 que tem nos dois, ó, tu marca aqui, ó, no meio, ó, na interseção. E depois o 4 que pertence ao conjunto B. Então se eu for representar por diagrama, veja, ó, tu pegou todo mundo, foi o que a gente fez. Foi aquela pintura, ok? O que eu quero? Tome cuidado. Muitas vezes a prova vai perguntar a quantidade de elementos. E quantidade de elementos se escreve assim, ó. Vou escrever aqui ao lado, ó, número
de elementos de A união com B, ok? É assim que aparece quando ele for escrever de maneira matemática a quantidade de elementos de algum conjunto. Então, de novo, repetindo, ó, número de elementos de A união com B. E sabe como que cai na prova? Ele pergunta se essa quantidade é 5. Por que ele pergunta se a quantidade é 5? Porque muito aluno guarda que unir é juntar todo mundo, é pegar todo mundo, é fazer muitas vezes a soma. E daí se confunde, porque pensa assim, ó, o conjunto A tem 1, 2, 3 elementos. Vou somar com os outros dois, ó, tem 3, 4, 5 e marca como correto. Cuidado, porque as coisas em comum, ela não entram na tua resposta. Então, na verdade, a quantidade de elementos, se tu percebe aqui, passa a ser exatamente 4, certo? Agora, interseção. A interseção com B. De novo, é no olhômetro. O que tem em comum aqui, ó? O elemento 3. Então, a interseção com B passa a ser 3. E daí cai na tua prova, um item de somatório faz de conta, exatamente assim. Marca ou não marca? Não marca. Ô, professor, agora me confundiu. Não é o 3 que tem em comum? Sim, mas tu está operacionando conjuntos. Então significa o quê? Que a tua resposta é um conjunto e não um elemento solto. Tem que estar entre chaves, ok? Por diagrama seria aqui, não. Somente o 3zinho aqui. Maravilha? Agora, quem vai ser a diferença? Por que eu fiz 2? Porque não vale a propriedade comutativa. O que a prova faz a gente errar? Muito aluno, por causa da palavra diferença, pensa em coisas diferentes. E marcaria isso aqui, ó. Tanto faz, para A menos B ou B menos A. Marcaria 1, 2, o 3, como é comum, não colocaria e colocaria o 4. Tem muito aluno que vai marcar isso como correto e tem muita prova que induz o aluno ao erro em relação a isso. Está erradíssimo, porque não foi isso que eu expliquei. A ideia de diferença é fazer uma exclusão. Então, A menos B está aqui desenhado, ó, é pegar só os elementos de A. Então, quem que são só elementos de A? É só o 1 e o 2. E B menos A é só de B. Quem que é só o B? Ó? É só o 4. Então, aqui a resposta vai ser 1 e 2. Aqui a resposta vai ser um conjunto unitário formado apenas pelo 4, tá bom? Professor, e se eu fosse tentar fazer alguma coisa e a resposta não fosse nada? Lembra da primeira aula de conjuntos? Nada impede de tu fazer uma diferença, não sobrar nada. Nada impede de tu tentar fazer uma interseção e não achar nada em comum. Qual seria a resposta? Conjunto vazio. Pelo amor de Deus, a primeira aula passa a ser muito importante. E depois em prova, ele começa a fazer perguntas sobre isso aqui. E daí vai perguntar se o conjunto está contido, se tal elemento pertence. Então toda aquela simbologia, ela passa a ser muito importante. Maravilha? Agora, para fechar essa nossa aula, a gente vai trabalhar com a ideia aqui de complementar. O que eu falei no início? Complementar é, na verdade, uma operação similar à operação de diferença, tá bom? Porém, vou sair daqui, mas a minha voz continua aparecendo. Aparecendo não, né? Continua saindo, digamos que não tá aparecendo nada aqui, né? Olha aqui, ó. Complementar, para que a gente possa trabalhar com complementar, eu preciso ter esta ideia aqui, subconjunto. Portanto, repito, a primeira aula é importante, tem que ter noção do que é um subconjunto. Por que eu preciso ter um subconjunto? Porque é a ideia de completar, tá bom? Dá até para anotar aqui, ó. Então a gente vai usar alguma coisa que tem um subconjunto, porque a gente precisa ter em mente que é a ideia de completar. Maravilha? Tu precisa ter esta ideia na tua cabeça. Tu vai completar alguma coisa. Então, para que eu possa completar alguma coisa, precisa ter um comparativo entre dois conjuntos, de tal maneira que tu tenha elementos em comum, tá bom? Então, vamos supor o seguinte, ó. Pense o conjunto A e pense um conjunto U, do nosso conjunto universo. A gente vai indicar complementar por essa barra em cima. Existe até algumas outras variações. Talvez o cara coloque um apóstrofo, um Czinho aqui, tá bom? Mas essa é a simbologia que mais aparece, portanto escolhi esta aqui. Complementar de A em relação ao teu universo. O que eu escrevi aqui, ó? Completar. É o que falta para completar o nosso todo. É o que falta para completar o teu conjunto universo. Então, o que acontece? 1, 2 e 3 é o A. 1, 2 e 3 já tem aqui. Está faltando quem? Está faltando o 4, o 5 e o 6. Isso seria a ideia do complementar.
Professor, tu falou que é similar a uma diferença? Sim, por quê? Porque seria a mesma coisa isso aqui, ó. U menos A. Pega todo mundo que tem A, todo mundo que tem U, desculpa, e exclui o conjunto A. Então, ó, vou pegar o 1, não posso, porque eu vou excluir o A. Vou pegar o 2, não posso, porque eu excluo o A. Vou pegar o 3, não posso, porque eu vou excluir o A. Então, vai sobrar apenas o 4, o 5 e o 6. É a mesma coisa que uma diferença. E se a gente fosse representar isto, como ficaria aqui, ó, o nosso conjunto universo, foi esse retângulo que eu fiz por fora aqui, e o conjunto A, por ser um subconjunto, ó, está inteiramente dentro dele, só que tu exclui ele, portanto eu pintei só o que está aqui fora. Maravilha? Essas são as operações entre conjuntos, isso é muito importante. Eu vou sair da frente aqui para quem quiser dar um print no quadro inteiro pronto, isso é importante para vocês, e agora a gente vai fazer o quê? Nosso desafio, beleza? Vamos para o desafio tradicional que eu tenho feito em todas as aulas. Eu vou usar o seguinte, ó, eu vou usar o mesmo exemplo que está aqui e vou acrescentar um conjunto C. Conjunto C formado por 0, 2, 4 e 6. Então a gente tem 3 conjuntos, conjunto A, B e C, ok? E o nosso desafio, vou até escrever aqui, ó, o nosso desafio será a seguinte operação. Tu vai fazer lá, ó, A interseção com C, ok? Daí, depois de fazer isto, vai fazer a interseção com a união de A com B, ok? Então, tá aqui, ó, tu vai fazer mais de uma operação. Então, A interseção com C, interseção com A união com B. Tá lançado o desafio e eu espero a tua resposta onde mesmo? Lá no meu Instagram, na Estrada com os Profs. Um abraço e até a próxima. Fechou?